Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5, versículos 27 e 28. Diz o texto sagrado: passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Esse aqui é um momento muito especial dos relatos bíblicos, porque se trata do momento em que Jesus está fazendo um recrutamento, está chamando algumas pessoas para o seu ministério. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vamos observar na vida de Jesus o porquê ele veio a este mundo. Se fizermos essa pergunta, por que Jesus veio a esse mundo? Há algumas pessoas, muitos deles vão até dizer: Jesus veio a esse mundo para nos garantir o perdão dos nossos pecados, para morrer em nosso favor e nos garantir o perdão dos nossos pecados. Pode até acrescentar: e nos dar o dom da vida eterna. Por mais que isso seja verdade, não se resume a isso. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio para cumprir propósitos específicos determinados pelo Pai. Primeiro, Jesus disse: eu fui enviado de meu Pai. Ele veio porque o Pai mandou. Segundo, ele veio não para fazer o que ele queria. Veja só o que diz as Escrituras em João 6,38. Eu desci do céu, é Jesus dizendo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em estar fazendo a vontade do Pai, Jesus, ele não disse o que ele quis dizer. Até as próprias palavras que Jesus falou estando aqui na terra foram determinadas pelo Pai. Veja só o que ele diz no texto de João 8, versículo 26 a seguir: não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então Jesus, ele veio em obediência ao Pai, fazer a vontade do Pai e dizer exatamente o que o Pai quis que ele falasse. Então você vai ler as mensagens de Jesus, as palavras de Jesus, todas as suas pregações foram pré-determinadas por Deus para ser anunciada a nós, ao povo que o ouviu e chegou até nós. Isso é muito importante. Agora, o Senhor Deus, ele vem, o Senhor Jesus, nosso Salvador, ele vem ao mundo com essas definições. Ele veio porque o Pai o enviou, veio fazer a vontade do Pai, falar exatamente o que o Pai mandou. Logo nós entendemos que Jesus está aqui cumprindo propósitos específicos determinados pelo Pai. A pergunta que eu quero deixar para vocês: se Jesus, o Filho de Deus, esteve na terra com propósitos tão específicos, determinado desta forma, dessa maneira, nós, como é que deve ser a nossa vida? Como é que deve ser o nosso dia a dia? Será que existe um propósito definido, determinado pelo Pai para as nossas vidas? Essa é uma pergunta extremamente relevante para a nossa vida de comunhão com Deus. É certo, Jesus, ele vai falar em João 20, 21, em uma parte do texto, não é o texto todo, ele vai falar sobre a missão da igreja. Olha só o que Jesus disse: assim como o Pai me enviou. Ele está dizendo, do jeito que o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. A vida da igreja, a vida dos escolhidos do Senhor,
não é para ser vivida ao bel prazer, a uma condição de achismo, de determinismo, de conceitos e filosofias humanas. A vontade de Deus é a prioridade para a igreja do Senhor. Nós lemos a história, na história do Evangelho, o texto, versículos 26 ou 27 e 28 de Lucas, do capítulo 5, falando de Levi. Jesus, ele chama Levi, que estava cobrando impostos. Eu fiz algumas perguntas, algumas vezes, em oração ao Senhor. Eu perguntei a Deus: Senhor, o que Levi estava fazendo ali? Ou o porquê ele estava ali? Porque um judeu, por nome de Levi, vira cobrador de impostos. Você sabe que o sistema levítico e a tribo de Levi é um povo especial dentro do contexto judaico. Foram eles os escolhidos pelo Senhor para cuidar do ministério, para cuidar da obra de Deus, para cuidar do povo de Deus. Esse povo, no início, foi tão separado por Deus, que na divisão das terras, quando eles tomaram Canaã, já existia pré-anunciado, o Senhor já tinha deixado avisado: olha, vai ter terra para quase todos vocês, para todos os filhos de Israel, exceto para Levi. Eles não herdarão juntamente com vocês, quando vocês tomarem posse de Canaã. Canaã vai ser dividido com as tribos Issacar, Zebulon, Naftali, Judá, Benjamim, vai ser distribuído, vai ser repartido porções de terras para várias tribos. Mas quando chega na tribo de Levi, fala: vocês não herdarão com os seus irmãos, porque eu, o Senhor, serei a vossa herança. Esse povo passa a ter um estilo de vida diferente. Esse povo vai ter lugar para morar, vai ter lugar de refúgio, vai ter lugar de abrigo. Os povos das terras vão trazer os dízimos, vão trazer o produto da lavoura, vão trazer das primícias, vão suprir as necessidades dos levitas, vão estar dando suporte para o ministério, vão cuidar da obra de Deus por através das contribuições. Mas os levitas vão cuidar definitivamente das coisas de Deus. Com isso, eles ganham um certo status de administradores, de pessoas zelosas, de pessoas de cultura. Eles passam a ser os mestres, os doutores, os que conheciam as leis, os preceitos de Deus. Eles ministravam no templo, eles ensinavam nas sinagogas, eles eram homens cheios de doutrinas, homens que tinham muito conhecimento, passaram a ter a honra do seu povo. Por isso, quando um levita, quando um sacerdote, ele chegava diante da comunidade, ele era muito benquisto, ele era muito honrado, ele era muito respeitado. Entende-se que este moço, este Levi do texto que nós lemos, faz parte dessa tribo pelo nome que ele carrega consigo. Era assim que se dava o nome. Os nomes eram dados com referência aos seus antepassados. Com toda a certeza, esse moço é da tribo de Levi. Agora queira você, por favor, me emprestar a sua atenção por alguns instantes e tentar você juntamente comigo entender a diferença que existe entre ser um homem amado, uma pessoa muito querida dentre o seu povo, como eram os levitas, e de uma forma antagônica, é ser odiado pelos publicanos, os cobradores de impostos. Os publicanos, cobradores de impostos, eram pessoas extremamente desonradas, homens que eram levados à consideração do desprezo e da morte pelo seu próprio povo e até pela própria família. E aí você vê um homem que vem da família honrada, que vem da família de respeito, que vem da consideração do povo, assentado numa coletoria. E essa era a minha pergunta que eu fazia ao Senhor: Deus,
Por que Levi está ali? Se ele faz parte desse contexto de ser amado, de ser respeitado, de ser honrado, e agora ele está na coletoria, ele é um publicano. O publicano é odiado. As pessoas, quando iam pagar os impostos, os historiadores afirmam que eles eram praguejados, amaldiçoados. Eles pagavam os tributos, mas pagavam com ódio, desejando a morte, desejando a maldição sobre os cobradores de impostos, porque eles eram considerados traidores. Os judeus que passavam a trabalhar para o governo romano, os judeus que passavam a ser cobradores de impostos, eles extorquiam o povo, porque existia um valor determinado pelo Império Romano a ser cobrado, mas os chefes dos publicanos recebiam a incumbência do governo de cobrar X, mas quando ele chegava, ele não dava conta de cobrar de todo mundo, ele recrutava algumas pessoas para trabalhar para ele. E aí o que ele dizia para os seus funcionários: vocês vão cobrar XY. Então já havia ali uma extorsão. Ele cobrava um pouco a mais para obter enriquecimento. E quando chegava lá na ponta, o cobrador de imposto, aquele funcionário do chefe dos publicanos, cobrava XYZ, porque ele também queria uma fatia, ele também queria um pouco, e isso oprimia o povo, deixando o povo com cada vez mais empobrecido e com mais raiva dessa turma. Agora Levi, ele é levado a estar ali, deixar o posto de uma pessoa honrada, de uma pessoa querida, que recebia a oração, que recebia a bênção, para ser uma pessoa amaldiçoada quase que todos os dias. E a pergunta: por que ele está naquele lugar? Quando eu fui estudar e pesquisar sobre a vida de um jovem descendente de sacerdote, eu fui descobrir o que acontece na vida dele desde a infância. Ele vai muito cedo para uma sinagoga estudar as leis. Com 10 anos de idade ele entra num processo de estudo, ele vai ser alfabetizado, e ele vai estudar aos pés de um mestre da lei, de um doutor da lei, para aprender a ler e a escrever. Agora veja, ele entra dentro de um processo de imersão de ensino, que até os 12 anos de idade ele já conhece o Pentateuco praticamente de cor. Ele já sabe quase toda a lei. Ele já sabe citar o Decálogo. Ele já sabe citar os mais de 600 preceitos. Ele já sabe explicar. Ele já sabe aplicar. Ele já sabe como trazer informações. Isso eu estou falando de um adolescente. Dos 10 aos 14 anos ele já estudou todo o Antigo Testamento, já conhece as leis, já conhece os profetas, já conhece os poéticos, ele já tem a ciência, o conhecimento de todo o ensino. Nesse estágio ele já começa a aprender também a tradição, o julgo rabínico. O que é o julgo rabínico? É a forma de aplicação e de ensinamento de um doutor, de um rabino. Esses meninos, eles quando chegam à fase dos 12 aos 14 anos, eles entram num processo seletivo. Esse é um momento muito estressante da vida do adolescente. Esse é o momento em que alguns deles têm que voltar para casa, aprender a profissão da família e trabalhar no serviço dos seus pais. Por quê? Porque eles não foram aprovados por um rabino. Eles passam por esse processo de seleção e não são aprovados. Aqueles que são aprovados, eles praticamente são adotados pelo rabino. O rabino leva eles para casa para morar com eles, porque ali a tradição vai dizer que eles têm que aprender não só o que os rabinos ensinam,
Mas como eles vivem, se você analisar ainda hoje, na Israel moderna, você vai encontrar os mais ortodoxos, aqueles homens de quipar na cabeça, com trancinhas e filactérios amarrados no seu corpo, andando todo vestido de preto, e atrás dele vem alguns garotinhos, andando bem pertinho deles. São esses meninos que andam, e quando o rabino tira o pé, ele tenta pisar no mesmo lugar, e a tradição antiga diz para esses meninos: deixe-se cobrir da poeira dos vossos mestres. Ou seja, andavam tão perto que a poeira dos passos do mestre vinha sobre eles, e a família investia muito nisso, muito dinheiro neles, para que eles ficassem ali, fossem aprovados, tivessem a formatura, fossem lembrados, se tornasse um mestre, viesse a ser um sacerdote. Bem, nos dias de Jesus existiam dois rabinos muito famosos, Shammai e Hillel. Hillel talvez você já tenha ouvido falar com muita frequência, por ser ele o grande mestre de Gamaliel, o pai de Gamaliel, o mestre do apóstolo Paulo. Eram duas universidades distintas que existiam no Israel nos dias de Jesus. Ali estavam essas duas universidades, com os meninos que estavam ali, a classe intelectual do povo, eram aqueles garotos. Eles eram os mais sábios, os mais cultos, os mais inteligentes. Eles passavam pelo processo de aprender idiomas, eles precisavam falar mais de um idioma. Eles aprendiam sobre economia, matemática. Eles eram pessoas altamente preparadas, ainda na fase da adolescência. Esses garotos, a elite intelectual daquele tempo, eram muito respeitadas, eram muito queridas, eram aplaudidas, ovacionadas. Mas dentre esses garotos, como eu vinha dizendo, alguns deles não eram aprovados. Aí entra o peso, a dor e o sofrimento, porque esses meninos sonham, eles vêm já por meio dos seus pais, que é tradição. Os pais dentro desta tribo investem nos filhos, e desde muito pequeno já começa a plantar esta sementinha dentro deles. Você precisa ser aprovado pelo rabino, você precisa crescer ao lado do rabino, você precisa se tornar um rabino. Ele já vem com a pressão de ser alguém aceito, e a busca da aprovação humana é desenfreada. O medo que eles têm é exatamente da rejeição. Mas quando esses meninos não conseguem a aprovação, e o rabino precisa mandar ele de volta para casa, o rabino também tem que ter muito cuidado com o estado emocional dessa criança. E por isso, por mais que ele vai se esforçar, ele não vai conseguir proteger emocionalmente esses meninos. Ele não vai ter capacidade disso, mas ele vai tentar. E a tradição diz que eles chamavam essas crianças diante dos seus pais, e eles vão dizer assim: filho, você será um grande homem para a nossa nação. Você tem bastante conhecimento, você vai poder ajudar a sua família, você vai poder ajudar os seus pais, você vai trabalhar na profissão da sua família, e você vai ser muito honrado, vai ter filhos, e talvez alguns dos seus filhos se tornem o mestre que você sempre quis ser. E aí ele despede o menino. O menino vai voltar para casa. Os pais que investiram muito, que gastaram muito, nem sempre eram sensíveis à dor daquela criança naquele momento. Semelhante a alguns pais dos nossos dias atuais, e quando o filho vai mal na prova, chama ele de burro, de ignorante. Semelhante a pais nos dias de hoje, que coloca ele de castigo, que bate, que humilha ele diante dos coleguinhas, dizendo: você deveria ter sido como o seu coleguinha que tirou nota 10. O faz se sentir o lixo do lixo, coloca ele num estado de depressão, de tristeza, de complexo de inferioridade. Existe isso nos dias de hoje. Acredito que na Assembleia de Deus não tem.
Esses meninos voltavam para casa e muitos dos pais os humilhavam, ultrajavam, pisavam sobre eles, batiam neles, e logo ia levar ele à dor mais profunda, que era aquela de não ter alcançado a aprovação humana. E logo a acusação vinha: você não foi suficiente, você não prestou nem para ser aprovado por um homem. Esses meninos ficavam traumatizados, naturalmente. É aqui que entra a minha teoria. É aqui que eu encontro resposta para Levi. É aqui que eu consigo responder a pergunta que eu fiz para vocês. Porque um garoto amado, querido, pela sua tradição, pela sua linhagem, está cobrando impostos num lugar odiado pelo seu povo, pela sua pátria, pelos seus patrícios? Você não vai encontrar isso nos livros de teologia. Eu pesquisei muito, eu não consegui encontrar. Conversei com alguns professores de teologia. Ele falou: se você quiser pregar isso, prega, mas nós não temos uma base definida para falar sobre isso. Supondo que tenha sido isso, pode ter sido outros motivos que ele foi parar lá, mas o que me dá bastante entendimento é a tradição. Ele está ali porque alguém o rejeitou. Ele não se importa com o praguejamento, porque não dói para ele. Ele não se importa com a maldição, porque não atinge mais o coração dele. As coisas mais horríveis e mais difíceis de suportar, ele suportou, ele sentiu dentro de casa. O que vem de fora, tanto faz. O que vem de um estranho, pouco me importa. Eu já estou todo destruído mesmo. As pessoas que eu mais amo, as pessoas que eu mais me importo, não se importaram comigo. Eu me tornei um desprezado, eu me tornei um indigno. Quer saber de uma coisa? Vou sair de casa, eu vou aproveitar a minha cultura, eu vou aproveitar a minha capacidade administrativa, eu vou aproveitar as minhas condições matemáticas, eu vou procurar emprego lá com os romanos. Já que eu fui rejeitado por eles, eu me tornarei inimigo deles. E às vezes é aí que você encontra o porquê você tem um inimigo dentro de casa, em vez de um filho, em vez de um irmão, ao invés de um pai. Porque lá dentro de casa ele foi ultrajado, mas lá fora disseram: aqui você vai enriquecer com a gente, aqui você vai encontrar o abrigo que não te deram, aqui você vai encontrar o apoio que te faltava. E lá nós encontramos o nosso irmão Levi. Só que tem um detalhe: sonho é sonho. Quem sonha, eu estou muito emocionado nesse momento, porque eu creio que hoje Deus vai restaurar os teus sonhos. Os rabinos famosos de Jerusalém, Shammai e Hillel, com algumas centenas de discípulos, estão com as suas universidades com os bancos cheios, recheados. Os seus pais orgulhosos e os garotos orgulhosos por serem religiosos, cumpridores de leis, caminham pela rua felizes e esnobam por aqueles que não têm as mesmas condições. Só que, para surpresa da nação, surge estranhamente um rabino diferente, que não tem uma universidade com bancos e com cadeiras, que não tem algumas centenas de discípulos, um rabino que não é da tribo de Levi, e o que é pior, vem da Galileia, vem de Nazaré, um rabino diferente. Esse rabino não tem algumas centenas, ele tem milhares de discípulos que andam atrás dele. É um rabino que
vem ensinando com poder, e os seus ensinamentos atraem tanto as pessoas, que eles veem as multidões, e os próprios mestres da lei começam a mandar alguns dos seus mais importantes membros para ir ver quem é ele. E muitos desses garotos estão tentando também saber quem é ele. Eu fico imaginando Levi quando vê multidões marchando em direções aos campos aonde Jesus está pregando, multidões caminhando em direção aos lugares ermos aonde Jesus está falando do reino de Deus. É muito possível que algum colega do passado de Levi tenha passado por lá e falou: rapaz, tem um rabino novo, se inscreve lá. Mas aí Levi lembra de uma coisa: eu não posso me inscrever. Por que não? Você não aprendeu nas regras iniciais que a gente só tem uma chance, depois dela acabou, não dá mais. Tenta imaginar a cena: esse moço sentado um dia na coletoria, triste, pensando nas percas, derrotas, frustrações da vida. E quando ele levanta a cabeça, tem uma multidão vindo em direção dele. E ele pensa: hoje eu lucro bastante. Eu preciso falar uma coisa aqui. Eu contei para vocês como que o rabino fazia para dispensar, né? Mas eu não falei como que o rabino fazia para aprovar. Diferente da forma glamurosa para dispensa, para ter cuidado, para aprovar é uma palavra só. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sei que a Assembleia de Deus não gosta muito dessas coisas, mas uma palavra basta. Uma palavra muda tudo. Para quem entende a palavra, o significado daquela palavra, vindo de quem vem a palavra, mudaria toda a história. Jesus está chegando, está lá Levi triste, cabisbaixo, e Jesus não vem pagar imposto. Jesus faz exatamente o que os rabinos faziam na aprovação. Jesus chega diante dele e diz a palavra: segue-me. O menino entendia o que essa palavra significava. Os meninos que eram aprovados pelos rabinos, quando recebiam essa palavra, eles entendiam exatamente. Quando os meninos não eram aprovados, eles recebiam tudo o que eles, ou as muitas palavras que eles ouviam, menos essa palavra, eles sabiam também. Os que não eram aprovados entendiam: eu nunca vou poder levar o nome do meu mestre. E detalhe, deixa eu dar o detalhe que faltou: eles escolhiam o rabino, se reuniam com a família. Olha, eu acho que o melhor agora é chamar. O pai orientava: não, você vai para a academia de Hillel. Então eles iam até o rabino: rabino, eu quero ser o seu discípulo, deixe-me ser o seu discípulo, deixe-me levar o seu nome, deixe-me te representar, deixe-me dar continuidade aos seus ensinamentos, me permita ser como você é. E o homem dizia: você não serve para mim, você não pode levar o meu nome, você não pode me representar, você está muito abaixo do meu nível. Mas tem um rabino que desce do céu, e vai lá no rejeitado, e vai lá no quarto escuro, e vai lá perto de você e diz assim: ei, segue-me. E ele entende que essa palavra significa: eu vou poder levar o nome dele, eu vou
representar Ele, eu vou poder seguir Ele, eu vou poder imitar Ele, eu vou poder ser como Ele. Ei, pode alguém ter preterido você, pode alguém ter rejeitado você, pode alguém ter humilhado você, pode alguém ter discriminado você, mas o Rabino que desceu do céu diz para você: eu te autorizo, leva o meu nome, anda comigo, seja como eu, prega o Evangelho, seja meu discípulo. Laravasore que adagaia, arramassumi nominaia, labagadagassi. Você pode ter sido rejeitado por um homem, você pode ter sido rejeitado por uma mulher, você pode ter sido mandado embora por aquele patrão, você pode ser excluído de alguma igreja por aí, você pode ter sido rejeitado pelo seu pai, rejeitado por sua mãe, você pode ter sido rejeitado pelas pessoas do seu trabalho, mas Jesus te escolheu, Ele te chamou, Ele te chamou, segue-me. Os rabinos vinham e colocavam um jugo pesado em cima dos meninos, eles mal podiam carregar, mas o rabino que veio do céu diz: vinde após mim, venham comigo e tomam o meu jugo, que ele é suave, o meu fardo é leve. Agora, para você ficar mais feliz, você viveu muitos anos da sua vida correndo atrás da aprovação humana. Eu já vivi. Na verdade, até hoje, às vezes a gente precisa disso, buscando ser aprovado, aceito por alguém, alguém que te olha com um olhar de misericórdia, nos dê mais chance. E a gente vai atrás e pede e não consegue. Era assim que era com os rabinos. Mas agora, olha a diferença do rabino que desceu do céu. Até esqueci onde está escrito. Eu vou falar, eu sei de cor, não lembro o endereço. Eles iam e falavam: deixa eu ser. Aí o rabino que desceu do céu falou assim: olha, está errado esse negócio. O meu ministério, na minha faculdade, é assim, ó: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi vocês. E aí, vamos viver agora um propósito determinado por aquele que nos escolheu? Não perca essa essência pentecostal. Não perca esse fogo que Ele derramou sobre a sua vida. Não deixe se extinguir. Não entristeça o Espírito Santo. Caminhe com Ele, ande como Ele andou. Seja semelhante a Ele. Fale no nome dEle. E Ele te deu um direito. Ele te deu uma legalidade. Ele falou: olha, o homem não quis que você levasse o nome dEle, mas eu digo para você: vai em meu nome, e em meu nome cure os enfermos. Vai em meu nome, e em meu nome expulse os demônios. Em meu nome faça maravilhas e sinais. Eles te seguirão. Aleluia. Fale em novas línguas. Receba dons do Espírito Santo. Receba. É um propósito definido para a igreja. Intimidade com o Pai. Jesus, como eu disse, Ele não veio primeiramente para morrer por pecado. Ele não veio primeiramente para nos dar dom de vida eterna. Primeira coisa que Jesus veio fazer: revelar a glória de Deus. E assim como Ele foi enviado, Ele nos envia. Vai e revela a glória de Deus. Fale do Deus Todo-Poderoso, do Deus que para te salvar, Ele não veio em cavalo branco alado, Ele não veio com pomposidade, não,
mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e veio na forma de servo e serviu, sendo fiel, e foi fiel até a morte. Seja fiel, igreja, seja como ele. É a missão da igreja. Eu posso orar com eles. Eu quero orar com vocês. A partir de hoje, quando a coisa apertar, quando a tristeza te oprimir, lembra disso. Você acaba com esse demônio, você acaba com essa miséria, com esse sentimento de inferioridade, esse espírito ruim que vem e tenta te destruir, te fazer você pensar que não vale nada. Lembra, quem te escolheu veio do céu para te escolher. Ele não se importou com os nossos defeitos, ele não se importou com as nossas limitações, se acertaríamos no português, se erraríamos, se falaríamos bonito ou não, se andaríamos atravessados, andaríamos torto ou não. Ele simplesmente disse: para mim serve, eu estou escolhendo. Então toda vez que a angústia vier fazer você lembrar do passado que te pôs para baixo, olhe para frente, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Creia que isso é suficiente. Lembre só dessa palavrinha. Eu contei toda essa história, esse rodeio todo para definir uma palavra: segue-me. E Jesus disse essa palavra para outras pessoas também. Alguns até falaram: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ele disse: rapaz, para com isso, segue-me. É tempo de viver os propósitos de Deus de maneira integral. Eu te convido para se colocar sobre os seus pés agora. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha sido convidado para ir competir nos Estados Unidos, na África. Eu tinha feito o treinamento transcultural, comprado as passagens, tomado as vacinas para ir para lá. E o Espírito Santo falou comigo numa madrugada, dizendo: você não vai mais. Eu estava vendo o auge da minha carreira como profissional de rodeio. Eu não estava em touros. Hoje vocês estão vendo um peão de boi pregando. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, porque eu, ignorante, matuto da roça, do meio do mato, Deus falou que eu ia pregar nos altares. Eu falei: que jeito? Como isso vai acontecer? Eu tinha comigo um complexo de inferioridade que me destruía, e eu vivi com isso por anos, e às vezes isso tenta me pegar. Ainda existem cicatrizes que elas ainda existem. Existe aquele caroço na alma que às vezes a gente acaba sendo atingido ali. Como é que isso vai ser? E eu entendi que eu tinha que deixar o que eu fazia para fazer o que Jesus queria que eu fizesse. Agora você pensa, um garoto que com 8 anos de idade começa a competir no rodeio mirim, já está velho, não sabe trabalhar em nada além daquilo, tem que procurar um emprego. Falei: Deus, às vezes Deus nos tira, Ele nos desestabiliza mesmo, para que a gente siga na dependência total dEle, e Ele cuida bem da gente. Eu estou, para a glória de Deus, falando a vocês, eu me sinto o máximo aqui, mas eu sei que é Jesus. Eu sei que é Jesus. Aí eu falo: Jesus, o Senhor é bom demais. Então, por favor, não se menospreze mais. Viva, não é de cabeça erguida para estar de nariz empinado. Não. Viva de cabeça erguida para dar razão da tua verdadeira alegria, que é Jesus que te escolheu. Escolheu você, moça. Sim, não deixe ninguém dizer o contrário. Você
é uma escolha direta de Deus. Agora vamos exatamente fazer o que Jesus falou, do jeito que o Pai me enviou. Agora eu estou enviando vocês. Vocês saem curados hoje daqui. Vai e cure as pessoas também. Vai e diga para elas: ah, mas para mim não tem mais jeito. Vem para o culto comigo que você vai ver. Fala bem da igreja, fala bem do ciclo de oração, fala bem da mocidade, faz a pessoa enxergar, fala bem da igreja, fala do pastor, fala, é uma bênção. O pastor fenomenológico, ele é uma bênção. E aí você traz, a pessoa chega aqui e fica impactada e não quer mais sair daqui. É a tua missão. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu ministrei a sua palavra com a maior simplicidade do meu coração. E venho agora te pedir, Senhor, faça a tua obra perfeita e completa pelo Espírito Santo. Oh, querido amigo Espírito Santo, cura agora, Senhor, as feridas, as dores, sara os teus filhos em nome de Jesus. Leve os curados para casa para uma semana vitoriosa. Eu te peço em nome de Jesus que eles vão agora sair daqui e os senhores confirmem essa unção, essa virtude de curar os doentes, os traumatizados, os rejeitados, os que estão aflitos em desespero. Senhor, usa esses seus filhos com poder e autoridade para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, faz a tua obra, meu Senhor. Continue orando. Começa a falar para Deus no teu coração agora o que você mais sente e precisa. Feche os seus olhos nesse momento. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus te tocar. A gente está se organizando aqui, enquanto isso você vai orando, vai orando. Jesus vai curando, Jesus vai te fortalecendo. Pode chorar, pode falar línguas estranhas. Olha isso.
adoração ao Senhor. Eu tinha dado uma pausa, mas eu vou voltar a seguir. Eu quero orar por você.